A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages fica ali na rua Fausto de Souza, número 353, do lado do Seja, quase esquina da rua Correia Pinto. Nós estamos aqui na cidade de Lages há mais de 80 anos e como igreja organizada há 65 anos. Já faz um bom tempo, já, graças a Deus. E nós temos estudado a Palavra de Deus aqui, aplicada no nosso dia a dia, para os nossos tempos, para buscarmos a Deus e vivemos com Deus nessa época em que nós vivemos. Eu quero convidar você para ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. E nesse mês de janeiro e início de fevereiro, nós temos estudado lá na Igreja Presbiteriana de Lages a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E nós vamos continuar fazendo isso também aqui no programa Semeando para a Vida Eterna. Eu quero convidar você a ler junto comigo no capítulo 2 de Gálatas, dos versículos 11 ao 21. E eu quero que você preste atenção na leitura que eu farei. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando por ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo o ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos orar. Senhor, nós queremos te implorar e te suplicar que nesse momento, quando nós vamos pensar e estudar a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, Pai Santo, fale ao coração dos ouvintes, Senhor Deus, dos espectadores, fale ao meu coração também, para que eu possa ser instrumento nas tuas mãos, Pai. Nós oramos isso, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não sei se você é ligado nas redes sociais, eu acho que hoje em dia a gente é um pouco ligado a redes sociais, a Instagram, a Facebook,
Hoje em dia tem TikTok, tem outras coisas que a gente nem consegue mais acompanhar direito. Mas essa semana no Instagram está uma onda para você falar 5 características suas que ninguém sabe, ou 5 coisas que para você são interessantes e que pouca gente sabe. É sempre difícil a gente falar sobre nós mesmos, sobre aquilo que é importante, sobre quem nós somos. Aliás, é um dos exercícios mais difíceis que existem numa entrevista de emprego, quando o empregador ou o entrevistador chega para você e pergunta: fale sobre você. E a gente fica pensando, bem, né? E fica patinando sem saber muito bem sobre isso. Uma outra coisa difícil para nós dizermos é o que é importante para nós. O que realmente importa para nós. Se eu fizer essa pergunta para você, eu garanto que você ficará um bom tempo para pensar e refletir sobre isso. Se você fizer essa pergunta para mim, eu também vou ter que pensar um bocado antes de te responder. E as respostas são diversas. Para uns vão falar que o que é mais importante na sua vida é a família. E família é uma bênção de Deus, a família é importante para a gente. Tem alguns que vão dizer, não, para mim o mais importante é o lazer. Muito bem. Tem outros que dirão, o mais importante para mim é o trabalho. Outros vão dizer, o mais importante na minha vida é eu me satisfazer. E cada um vai dar uma resposta. Mas eu quero te fazer essa pergunta para você hoje, o que é mais importante para você? O que realmente não pode faltar na tua vida e se faltar, perde todo o sentido. Houve um caso parecido, e a Bíblia relata sobre isso, de que Salomão, certo dia, iniciando o seu reinado, foi interpelado por 2 mulheres, 2 prostitutas, que tinham tido 2 filhos, cada uma um filho, em datas parecidas, e uma acabou dormindo sobre o seu próprio filho e o matou. E a hora que acordou e percebeu o que tinha acontecido, trocou os bebês. E ao trocar os bebês, ficou com o bebê vivo e deixou o bebê morto para sua amiga. E a sua amiga, ao acordar e ver aquilo, percebeu que o dela estava vivo e não o contrário. E levou a Salomão. Naquela época era muito comum levar julgamentos e coisas difíceis para o rei julgar. E Salomão se viu numa encruzilhada, porque ele falou, qual decisão que eu vou tomar aqui? Um já está morto, a mãe está em luto, a outra diz que o filho que está vivo é dela e não o morto. E ele falou assim, tomou uma decisão ousada, mas que depois demonstrou ser sábia. Ele chegou e falou assim, peguem uma espada e cortem essa criança ao meio. Está relatada no livro das crônicas esse evento, aqui na Bíblia. E a mãe que tinha o filho vivo ainda, que era a mãe do bebê vivo, virou e falou assim, não mate não, deixe com que ela crie o meu filho. E naquele ponto, Salomão foi usado por Deus para mostrar que o que era mais importante para aquela mãe que ainda tinha o seu bebê vivo era a vida do filho, não era a sua satisfação. Muitas vezes a gente também não sabe dizer muito bem e claramente o que é mais importante na nossa vida. Às vezes a gente pensa que há coisas que não podem faltar na nossa vida. Às vezes a gente pensa que dinheiro não pode faltar na nossa vida. E depois, na hora que a gente passa por uma necessidade material, a gente aprende que dinheiro pode faltar. O que não pode faltar são outras coisas. Às vezes a gente pensa que o que não pode faltar é honra, nós sermos respeitados e honrados. No momento em que nós somos humilhados e somos desonrados, é difícil, mas a gente aprende que o que é mais importante é nós estarmos vivos e ao lado de Deus. Às vezes a gente pensa que
O mais importante é nós estarmos felizes. E ser feliz é bom. Estarmos felizes é bom. Mas muitas vezes a gente aprende que não é só de felicidade que é a nossa vida. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nesse texto. Ele teve um problema sério com Pedro, Cefas aqui é Pedro, e Barnabé, o melhor amigo dele, companheiro de viagem, aquele que o ajudou a caminhar na fé cristã. Porque esses dois homens, grandes homens de Deus, homens que são considerados como pais da fé até hoje, eles em nenhum momento vacilaram e quiseram agradar aos judeus. Para o judeu era muito difícil deixar toda a tradição de vida deles e agora buscarem a Deus somente através de Jesus Cristo. Eles ainda queriam viver como antigamente e crer em Jesus Cristo. O grande problema disso é que eles não tinham entendido ainda que o mais importante na vida deles não era a tradição que eles viveram por tanto tempo. Apesar da tradição ter ajudado a levá-los a serem levados até Jesus Cristo, da tradição ter ajudado a moldar o seu caráter. Mas o mais importante era Jesus Cristo na vida deles. E Paulo fala que ele resistiu a Pedro e a Barnabé face a face, porque eles quiseram agradar mais aos judeus, agradar mais a galera dos judeus, do que agradar a Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, quando a gente faz isso, a gente tira o valor. A gente diz que Jesus Cristo é menos importante do que realmente Ele é. A gente acaba dizendo que Jesus Cristo é secundário. É por isso que o apóstolo Paulo aqui bate aqui. E desculpa usar essa expressão bater, mas ele está puxando a orelha mesmo. Como um bom pai, ele está puxando a orelha daqueles irmãos da Galácia, e como ele puxou a orelha desses dois irmãos na fé, desses dois pais na fé, desses dois homens que são importantes, mas que erraram naquele momento. E isso só demonstra que se nós não prestarmos atenção na nossa vida, se a gente não parar para pensar e refletir, muitas vezes nós vamos errar porque nós queremos agradar os outros. E a gente precisa, antes de querer agradar os outros, a gente saber o que é mais importante na nossa vida. Para Paulo aqui, ele falou para aquela igreja, para aqueles que criam em Jesus Cristo, olha, o que é mais importante para vocês é viver com Jesus, é viver e agradar com Deus. Viver e agradar a Deus. E é isso que ele vai falar aqui, dos versículos 15 até o versículo 21. Ele vai dizer assim para aquelas pessoas, que os judeus, por natureza, eles tiveram que entender que eles também eram pecadores como as outras nações. Que aqueles rituais, que aquelas tradições, que tudo aquilo que eles fizeram não tinha o poder de limpar o seu coração. Mas Jesus Cristo tem esse poder. Que eles estavam agora salvos e estavam limpos porque eles entenderam que Jesus Cristo era o Senhor da vida deles. Entenderam que Jesus Cristo não veio simplesmente para mudar as tradições. Ele não veio simplesmente para mudar algumas leis. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo falou, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Mas o que a lei não tem poder é para mudar o nosso coração. Porque isso só Deus pode fazer quando a gente crê em Jesus Cristo. É só através de Jesus Cristo que a nossa vida é transformada. É somente em Jesus Cristo que nós temos o pleno perdão, que nós não somos mais considerados culpados e nem mais tratados como culpados por Deus. É somente em Jesus Cristo que eu e você somos chamados de novas criaturas. E ser chamado de nova criatura é uma bênção. Quando Nicodemos foi ao encontro de Jesus Cristo, ele perguntou, o que devo fazer eu para ser salvo?
E Jesus Cristo falou assim: você deve nascer de novo. Nascer através do Espírito. O que é isso? É entender que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele veio ao mundo para nos salvar, que Ele veio ao mundo para morrer no nosso lugar, que Ele é o Filho de Deus e que através da fé em Jesus Cristo, eu e você agora somos chamados de filhos de Deus. Esse é o novo nascimento. Só Ele pode fazer isso. Todas aquelas tradições, todos aqueles rituais, tudo o que aconteceu antes não tinha esse poder. E o apóstolo Paulo fala aqui, dos versículos 15 até o 16, falando sobre isso, que eles agora eram justificados, eram salvos por Jesus Cristo e não por obras da lei. Mas agora ele vai falar aqui, se a gente quer que os outros sigam a Jesus Cristo e quer que eles vivam como judeus, a gente anula a fé em Jesus Cristo. Porque o sacrifício de Jesus Cristo se torna sem valor. Por quê? Porque eu estou voltando a fazer alguma coisa que eu não fazia mais. Eu vou usar aqui uma comparação para você me entender bem. Eu não quero isso e você não deve fazer isso. Mas é como se eu e você fôssemos pessoas que assaltássemos os outros. A gente roubasse, furtasse os outros. E uma hora a gente se arrepende desse furto e fala assim, não vou fazer mais isso. E voltamos ao padrão, voltamos a fazer o que é certo. Mas chega um momento que a gente tem uma recaída e volta a fazer aquilo que é errado. Tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que nós fizemos, de acordo com as leis da sociedade, cai por terra e a gente continua sendo assaltante, a gente continua furtando, a gente continua naquela condição de fora da lei. Se eu e você um dia cremos em Jesus Cristo, eu espero que você tenha crido em Jesus Cristo e creia em Jesus Cristo e crê em Jesus Cristo, nós não podemos mais voltar àquelas tradições antigas que eram antes de conhecermos a Jesus e a Deus. Nós temos que viver agora para Cristo. E aí o apóstolo Paulo vai dar um motivo para isso aí, a partir dos versículos, versículo 19, porque ele vai falar aqui, que se eu creio em Jesus Cristo, eu morri para a lei, e Jesus Cristo vive em mim. A grande diferença entre nós e que faz com que a nossa fé em Jesus Cristo sejam importantes na nossa vida, e a gente não queira mais viver nas tradições antigas, não queira mais viver no nosso passado de pecado, nos erros que nós cometíamos antes, é porque agora nós cremos que Jesus Cristo vive em nós. Para o cristão, a certeza é de que ele não vive mais para si mesmo, mas ele vive agora para Deus. Ele tem a certeza de que ele não comanda mais a si mesmo, mas que Deus, através de Jesus Cristo, o comanda. E ele tem a certeza de que, porque ele crê em Jesus Cristo, Deus colocou o Espírito Santo nele, para que seja o penhor da sua fé. Veja, é uma ideia muito diferente daquilo que a gente está acostumado, pensando que eu sou salvo por aquilo que eu fiz, eu sou salvo por aquilo que eu faço, eu vou para o céu porque eu sou bonzinho, eu vou para o céu porque eu não roubei, não matei, não minto tanto, né? Eu sou bom. Mas o apóstolo Paulo fala aqui, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, nada disso pode transformar a sua vida. O que vai transformar a sua vida é você crer e viver de fato e de verdade em Jesus Cristo. O que vai transformar a sua vida é você entender que você por si só não vai conseguir se salvar. E é por isso que ele fala assim, olha, todas aquelas tradições judaicas, toda aquela religiosidade caiu fora. Domingo passado eu preguei lá na nossa igreja, no dia 23 eu preguei lá na nossa igreja, e eu falei que
cristianismo é diferente de religião. Os irmãos que estavam ouvindo ali naquele momento arregalaram os olhos e falaram assim: uai, mas eu não sou religioso então, pastor? Não, eu vou te explicar, vou mostrar para você. A definição do dicionário antropológico, sociológico, filosófico de religião é os atos que nós fazemos para buscar a Deus. E, em certo ponto, o cristianismo é religião. Mas a essência do cristianismo, que a Bíblia diz para a gente aqui, é que não fomos nós que buscamos a Deus. Foi Deus que enviou Jesus Cristo para nos buscar. Então, o cristianismo vai ser definido como religião? Vai. Mas a sua essência é diferente. Deus veio ao mundo para nos buscar. Deus enviou Jesus Cristo para nos buscar. Não sou eu que um dia resolvi sair da minha casa, sair lá da Rua Coriolano, na Lapa, lá em São Paulo, para ir para a igreja. Quando eu comecei no Evangelho, foi Deus que colocou no meu coração o desejo de ir buscá-lo. É diferente. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente. O que é essencial para você? É você entender que você não vive mais para você mesmo. E não foi você que fez isso. Não foi você que fez essa mudança. Quem fez isso foi Deus através de Jesus Cristo na sua vida. É Ele que vive em você. É isso que ele fala aqui, ó, no versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A nossa fé não é mais por nós mesmos, mas nós vivemos porque Jesus Cristo é o essencial na nossa vida. Que lições que eu posso tirar aqui desse texto para a minha vida hoje? Primeira lição que eu tiro desse texto para a minha vida hoje é que eu preciso tomar cuidado. Que mesmo eu já crendo em Jesus Cristo, de vez em quando eu posso vacilar na fé. Eu posso andar e não olhar direito e pisar num buraco e cair. Posso me machucar. Posso deixar de andar nos caminhos de Deus. Por um breve tempo, mas eu posso. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Fique firme, vigie, preste atenção. Não queira agradar a galera. Pense, reflita que o mais importante na sua vida é você viver para Deus e crer em Jesus Cristo. A segunda lição que eu tiro desse texto aqui é que não são as minhas ações que vão garantir que eu seja salvo. As minhas ações vão mostrar que eu sou salvo. Veja, é diferente. Nós colocamos açúcar numa comida para ela virar doce. E nós comemos e comprovamos, está doce. É isso que Deus está fazendo conosco. Nós cremos em Jesus Cristo e Ele está transformando a nossa vida. E as ações que eu faço só demonstram que eu sou de Jesus Cristo, que eu sou de Deus. Eu posso ajudar todo mundo, mas se eu no meu íntimo ainda for rancoroso, eu não vou para o céu. Eu posso sorrir para todo mundo, mas se eu maltrato aqueles que não têm condições, eu também não vou para o céu. Nós só vamos para o céu porque Jesus Cristo é o nosso Salvador e o nosso Redentor. A última lição que eu tiro daqui é que o mais importante na minha vida não é a galera, o mais importante na minha vida não são as minhas ações, mas o mais importante na minha vida é entender que eu agora sou de Deus, sou de Jesus Cristo e quero viver para Jesus Cristo. Que você reflita nessa mensagem hoje, durante essa semana, e que você venha nos visitar e quem sabe fazer parte da nossa igreja. Como você vê, a gente estuda a palavra de Deus em todas as nossas atividades. Nós temos atividades lá na igreja,
Aos domingos, às 9h30 da manhã, a escola dominical, e às 19 horas o culto ao Senhor. Você é convidado para estar conosco lá na rua Fausto de Souza, número 353. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar, Pai, que o Senhor faça com que cada um de nós hoje reflita, Pai, sobre essa palavra, sobre essa verdade, Senhor Deus, e que a gente possa crer realmente em Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador, Pai. Que não são as tradições, não é agradando a galera, não é, Pai Santo, na nossa própria força, mas nós somos salvos em Jesus Cristo, Pai. Que cada um de nós possa sentar, pensar e refletir, Pai, como tem sido a nossa vida. E que a gente busque o Senhor de todo o nosso coração, Pai. Abençoa os espectadores que estão ouvindo, vendo essa mensagem, Pai, que eles possam guardar e meditar nela. Que o Senhor abençoe a vida deles, abençoe suas famílias, abençoe seu trabalho, abençoe seu lar, Pai. Abençoe o nosso município, abençoe o nosso estado, abençoe a nossa nação, Pai. E refreie essa pandemia, Pai, para a tua honra e tua glória, Pai. Nós te imploramos isso e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até o próximo programa, que Deus te abençoe. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada